História da África do Instituto de História da UFRJ. Coordeno nessa universidade o LEAfrica, Laboratório de Estudos Africanos, e trabalho também há muito tempo com formação de professores em nível de graduação e de pós. O nosso tema de hoje, nesse curso de formação de verão do PSOL, são as opressões do capitalismo com recorte de raça e classe. Esse recorte de raça e classe é fundamental para entendermos não apenas a situação contemporânea das classes trabalhadoras e classes populares, como também a maneira pela qual, historicamente, essa dominação foi sendo exercida e criada. Não dá para desarticular os conceitos de raça e classe. Eles estão historicamente articulados e constituídos. E aqui tratamos do conceito de raça não do ponto de vista biológico, e desse ponto de vista ele não existe, mas sim do ponto de vista socio-histórico. Esse conceito foi construído para justificar as formas de dominação sobre os outros exercidas pelas forças do capitalismo à época do século XIX, comandadas pela Europa, mas também essa ideia de inferioridade racial que se constrói sobre um conceito construído de raça, ela se articula ao interesse de extração das riquezas nas áreas do mundo onde esses outros, essas pessoas não brancas viviam. Portanto, se pensarmos assim, o conceito de raça, esse conceito socio-histórico, ele é construído a partir do interesse de exploração de mão de obra e dos recursos naturais e dos recursos que pudessem ser criados pela produção nas áreas do mundo que as potências capitalistas desejavam dominar. Esse é um dos temas que nós trataremos hoje, mas trataremos também dos desdobramentos desses conceitos de raça e classe para a criação dos universos permeados pela violência e pela exploração, no caso brasileiro em especial. O Brasil tem uma relação muito forte na construção da sua sociedade com a ideia de opressão racial. Essa ideia ela está no eixo do sistema escravagista que vigorou no nosso país por quase 4 séculos. Esse sistema escravagista, quando se extinguiu, as suas formas de dominação e de pensar, elas se seguiram. A ideia de que o trabalho é uma coisa que você obriga o outro a fazer e que os seres humanos podem ser tratados como mercadorias, são ideias que patrocinam essa forma de exploração desde o tempo da escravidão e que se desdobram sobre o pós-abolição. Aí, no pós-abolição, não mais a ideia do ser humano como uma mercadoria que se compra e vende, mas de um tratamento aos seres humanos no mundo do trabalho, como que suas vidas, as suas histórias não importassem. Portanto, veremos aqui também nesse encontro, e esse é um dos temas fortes no caso brasileiro, de que maneira a ideia da discriminação racial calcada no racismo, ou seja, o racismo como um sistema de pensamento que explica a opressão racial, ela contribui para que se justifique uma superexploração dentro do universo da classe trabalhadora. Não podemos esquecer, e esse é um outro aspecto ligado a esse olhar sobre a realidade brasileira, que o escravizado, a escravizada, eles faziam parte dos trabalhadores, eles eram trabalhadores por essência. E eles vão estar presentes naquilo que se poderá chamar dos primeiros movimentos de contestação à exploração do trabalho em terras brasileiras. Esses movimentos que se faziam com protestos da própria escravidão e que no pós-abolição e mesmo antes da abolição da escravidão, eles vão constituir em sindicatos em que o pertencimento àquele setor da classe trabalhadora e o fato de serem negras e negros dava a marca daquele movimento sindical. Temos aí, por exemplo, na região portuária do Rio de Janeiro, sindicatos em que o título do sindicato, como no caso dos estivadores,
expressava esse pertencimento racial, né? E a contestação ao próprio racismo. Portanto, raça e classe estão imbricados também no caso brasileiro. E essa exploração de raça e classe, ela se expressa não só na repressão aos movimentos dos escravizados enquanto trabalhadores, não só a repressão aos movimentos de trabalhadores desde o início do século XX, como também nas formas violentas de lidar com ações rebeldes, com movimentos sociais e com qualquer movimentação contestatória que aparece dentro desse grupo mais pobre, mais negro e trabalhador. No Brasil, a pobreza tem cor. O relatório das desigualdades raciais, que várias vezes apresentou dados expressivos relativos a essa questão, é incontestavelmente um testemunho, ou melhor dizendo, uma fonte, né, em que podemos observar como no Brasil as classes sociais, o lugar de classe, ele se encontra marcado pela cor, marcado pelo fato de que negros e negras estão majoritariamente entre os mais pobres, estão majoritariamente entre aqueles com as condições de vida mais deterioradas e que também estão majoritariamente incluídos na classe trabalhadora. A gente tem nesse país com mais de 54%, ou quase, segundo alguns dados, né, anteriores, os mais recentes apontam até para um pouco mais de 54% de uma população negra, entendendo ali negro e pardo como parte dessa grande categoria, né, podemos imaginar que esse 54% da população brasileira, pela nossa história, pela história de exploração capitalista no nosso território e pela própria história de opressão social, nesse 54% nós encontramos boa parte das classes desfavorecidas. Portanto, não há como no Brasil a gente discutir enfrentamento da opressão capitalista sem discutir enfrentamento do racismo. O racismo é uma marca da opressão brasileira de uma forma explícita. Não que ele não seja em outras partes do mundo, mas aqui é como se fosse um exemplo revelador de que essa luta passa pela luta antirracista, a luta contra a exploração passa por um compromisso com o antirracismo. Já disseram antes de mim, não basta ser contra o racismo, é preciso ser antirracista, é preciso se posicionar. É uma forma de pensarmos as maneiras pelas quais, né, trabalhadoras e trabalhadores podem ser reconhecidos, não apenas como produtores de riquezas, de saberes, de conhecimentos, como também como pessoas, como humanidade linda, forte, né, a ser descortinada para o mundo. É isso.